Gollum é um personagem controverso e muito intrigante em O Senhor dos Anéis. Por isso há aqueles que gostam dele, aqueles que o acham maligno e outros que até o consideram o verdadeiro salvador da Terra-média. Então, o quanto realmente sabemos sobre ele? Eu quero ver com você hoje alguns aspectos e características do antigo Hobbit que talvez você não saiba. Te convido a ficar comigo até o final desse vídeo. Apesar de sua aparência pálida e frágil, é inegável que Gollum é um dos personagens mais importantes da trilogia de O Senhor dos Anéis. A forma como alguns eventos se desenrolam é por conta dele. Indiscutivelmente, ele também é um personagem único, pois nenhum outro personagem da história escrita por J.R.R. Tolkien se parece ou se comporta como ele. Para os fãs mais dedicados, Gollum é um objeto de estudo interessante. Ele é simultaneamente um personagem simpático e antipático. Em alguns momentos, ele é realmente capaz de nos fazer sentir pena dele e de sua história triste com um anel, e em outros, você simplesmente o despreza por ele ser alguém em quem verdadeiramente não se pode confiar. Alguns o consideram, de certa forma, não totalmente culpado por suas ações malignas, já que ele, teoricamente, foi profundamente corrompido pelo Anel de Sauron. Já outros o julgam culpado e que o Anel, na verdade, só potencializou a maldade que ele provavelmente já tinha. E há ainda aqueles que o consideram um ser de personalidade tão complexa que fica difícil dizer até onde ele é responsável por suas ações e até onde não é. Vamos ver então alguns fatos interessantes sobre Gollum, ou Sméagol. O terceiro e último filme de Peter Jackson fez um bom trabalho em nos mostrar um vislumbre da história anterior de Gollum. Antes de ser Gollum, ele era Sméagol, um hobbit que tinha uma família, um lar e amigos naquela época. O povo de Gollum era conhecido especificamente como Stoors, ou grados, conforme a tradução em português. Havia 3 tipos iniciais de hobbits: os Harfoots, os pés peludos, os Stoors, os grados, e os Fellowhides, os cascalvas, em português. Os grados eram os hobbits mais pesados dos 3 clãs, o que está muito longe do Gollum aparentemente desnutrido e fraco que veremos no futuro. Eles preferiam morar perto de rios e gostavam de pescar e nadar, algo que vemos o próprio Gollum fazer quando ele aparece pela primeira vez. Os grados também podiam deixar crescer pelos faciais, uma característica ausente na maioria dos hobbits. De fato, é surpreendente que Gollum possuísse a habilidade de manter um anel consigo por tanto tempo. O anel é uma força do mal absoluto, e embora tenha acabado corrompendo o pobre Sméagol, ele conseguiu mantê-lo consigo por um bom tempo, o que não aconteceu sem um preço a ser pago por ele, e certamente lhe custou sua sanidade mental. Porém, Gollum foi apenas o 4º ser a portar o poderoso um anel. O primeiro, obviamente, foi Sauron, seu criador. Isildur, um dos altos reis de Gondor, foi o segundo. Déagol, o amigo de Gollum que achou um anel no fundo do rio Anduin, foi o terceiro, ainda que breve. Como sabemos, assim que pôs os olhos no anel, Sméagol iniciou uma disputa com Déagol até matá-lo pouco tempo depois. Assim, Sméagol tornou-se então o 4º portador do anel. Após matar seu amigo e se tornar um assassino e odiado por seu povo, Sméagol foi forçado ao exílio. Ele então se retirou para o norte e permaneceu recluso por muito tempo sob as montanhas nevoentas. Enquanto vivia neste sistema de cavernas, ele raramente saía. Ele esqueceu então como era viver ao ar livre. Assim, ele criou apelidos para coisas que não via mais com tanta frequência. Ele então chamava o sol de rosto amarelo, e neste ponto ele já sentia grande aversão por sua luz. Gollum também chamava a lua de rosto branco. Ele preferia viajar sob a luz da lua do que sob a luz do sol. Mas a escuridão sempre foi a melhor atmosfera para Gollum. Se você leu os livros de O Senhor dos Anéis, certamente você percebeu que o nome de Gollum vem a partir do som que ele faz quando tosse.
Na verdade, até a maneira como ele tosse é extremamente distinta. Em O Hobbit diz que, e quando ele dizia Gollum, fazia um ruído horrível na garganta, como se estivesse engolindo alguma coisa. Era assim que tinha conseguido esse nome, embora sempre chamasse a si mesmo meu precioso. O nome original de Gollum, Sméagol, foi esquecido com o tempo. Se você leu aos livros de Senhor dos Anéis ou mesmo apenas O Hobbit, fica bem claro a origem do nome. Porém, se você é apenas um fã casual dos filmes, talvez não tenha percebido que é daí que vem o nome dele, apesar de que os filmes também mostraram essa particularidade do personagem. Gollum é frequentemente descrito como uma criatura esquelética que usa uma tanga. É assim que os filmes e os artistas o retratam em suas ilustrações. No entanto, os livros descrevem Gollum vestindo algumas roupas, algo mais elaborado do que uma simples tanguinha, como aquela que ele usa nos filmes. Essa não parece ter um único bolso. Em um manuscrito para orientar os ilustradores sobre a aparência de seus personagens, Tolkien explicou isso, dizendo que Gollum tinha a pele pálida, mas usava roupas escuras e era frequentemente visto em ambientes com pouca luz. Em seu jogo de adivinhas com Bilbo Bolseiro, quando perguntado sobre o que o Hobbit carregava em seu bolso, é dito que Gollum parou e pensou em todas as coisas que ele mesmo guardava nos bolsos: espinhas de peixe, dentes de orcs, conchas molhadas, um pedaço de asa de morcego, uma pedra pontuda para afiar as presas e outras coisas desagradáveis. Tentou pensar no que outras pessoas levavam nos bolsos. Bom, se ele conseguia carregar tantas coisas nos bolsos, provavelmente a peça de roupa que ele usava era algo mais completo. Além dessa menção aos bolsos em O Hobbit, em As Duas Torres, ele é explicitamente descrito como vestindo roupas. Nem mesmo uma águia voando a favor do sol teria notado os hobbits sentados ali, sob o peso do destino, silenciosos, imóveis, ocultos por suas capas cinzentas. Poderia por um momento ter parado para observar Gollum, uma figura miúda, esparramada no chão. Ali, talvez estivesse o esqueleto minguado de algum filho dos homens, com a veste rasgada, ainda presa ao corpo. Os longos braços e pernas quase tão brancos e finos como ossos, nenhuma carne que valesse uma bicada. Então, do ponto de vista de Tolkien, Gollum estava vestido de alguma forma. A caverna de Gollum, sob as Montanhas Nevoentas, não continha uma infinidade de opções de comida. Os filmes mostram em detalhes como Gollum precisava comer peixe cru para sobreviver. Mas um peixe não era o único item no cardápio dele. O interior das Montanhas Nevoentas estava cheio de goblins. Ocasionalmente, um goblin se perdia perto da caverna de Gollum, que era bem mais perto das raízes das montanhas. Se isso acontecesse, Gollum saltaria sobre o goblin distraído e o estrangularia por trás, e assim comeria o goblin. Mas não era sempre que orcs ou goblins estavam no cardápio do dia, já que eles não gostavam muito de descer até as raízes das montanhas, pois sentiam que havia algo desagradável lá embaixo, sempre à espreita. Bom, se você achava que Gollum comer peixe cru era nojento, pelo menos era melhor do que Goblin, eu suponho. Certamente, Sauron é o segundo pior vilão do mundo da Terra-média, pois o único ser pior do que ele foi seu mentor, Melkor. Ao ser atraído pelo poder do Anel e de seu criador até Mordor, Gollum foi capturado por Sauron, e ali ele teve que suportar táticas agressivas de interrogatório nas mãos de Sauron. Em Contos Inacabados, afirma-se que isto aconteceu no ano 3017, porém, segundo o Conto dos Anos no apêndice B de O Retorno do Rei, é dito que Gollum pode ter sido feito prisioneiro em Mordor por mais ou menos 8 anos, algo entre 3009 e 3017 da Terceira Era. Independente do tempo de seu aprisionamento, disse que Sauron, já dotado de forma física provavelmente, assumiu pessoalmente o comando do interrogatório de Gollum. Foi a partir desse interrogatório que Sauron obteve as pistas, condado e bolseiro, ou seja, sua localização e seu portador.
Nos filmes de Peter Jackson não fica muito claro que foi Sauron quem torturou Gollum pessoalmente, mas isso fica claro no livro quando a criatura diz a Frodo: sim, ele só tem 4 na mão negra, mas são suficientes. Um feito surpreendente da parte de Gollum é seu encontro com Aracna. Como uma grande aranha descendente de Ungoliant e que está sempre faminta, ela não permite que seres vivos passem por seu domínio e vivam para contar a história. Porém, por mais incrível que pareça, a única exceção a isso é Gollum. Enquanto passava por Mordor, ele tropeçou no covil de Laracna. Ela pegou Gollum, mas inesperadamente não acabou com ele. Em vez disso, Gollum conseguiu fazer um acordo com Laracna. Em troca de deixá-lo ir, ele traria coisas mais saborosas e mais cheias de carne do que ele mesmo, um ser magro e fraco. E Gollum cumpriu esse acordo, pois, como sabemos, Frodo se tornou a mosca presa na teia de Laracna posteriormente. No entanto, por falta de atenção, é fácil deixarmos passar um detalhe assim, pois é surpreendente que Gollum tenha sobrevivido à captura de Laracna e que tenha achado uma forma de se comunicar com ela e convencê-la a aceitar o acordo. Como ele fez isso, não sabemos ao certo. Vendo como Gollum é muitas vezes ágil, é difícil imaginá-lo como uma pessoa idosa. Entretanto, se você olhar a idade em que ele nasceu e a idade que tinha quando morreu na Montanha da Perdição, descobrirá que ele tinha aproximadamente 589 anos. Sem dúvida, o Um Anel ajudou a aumentar a sua longevidade. Para colocarmos isso em perspectiva, os hobbits têm uma vida média de 100 anos. Gollum definitivamente superou e muito essa marca. Apesar do heroísmo de cada membro da sociedade, alguns consideram que Gollum é o verdadeiro herói da história. Afinal, o principal objetivo desde o início era destruir o mal de Sauron, lançando o Um Anel no fogo da Montanha da Perdição. E na prática, é Gollum quem faz isso. Frodo, infelizmente, foi corrompido pelo Anel quando estava prestes a destruí-lo. Foi graças a Gollum ter tomado o Anel de Frodo e tropeçado caindo direto na lava da Montanha da Perdição que o Anel foi destruído. Então há aqueles que digam que ele é o verdadeiro herói, apesar de todas as suas falhas e maus hábitos. Eu, particularmente, não compartilho desta visão. Ele ter destruído Um Anel ao destruir a si mesmo foi mais uma providência divina e o destino dele se cumprindo do que qualquer outra coisa. Ele não fez o bem ao destruir Um Anel porque queria, mas sim porque desejava apenas ter Um Anel para si. Em outras palavras, seu desejo obstinado pelo precioso foi também sua destruição, algo para o qual ele estava predestinado, portanto, não há méritos da parte dele. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado e se gostou, deixe seu like. Para mais histórias, se inscreva no canal. Quero agradecer aos membros do Cinejam pelo apoio e dou as boas-vindas aos novos membros. A gente se vê na próxima. Um grande abraço a todos e valeu!